Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e o TBT da TV desta semana seguramente deve agradar a muitos dos nossos inscritos e até dos que não são inscritos ainda com o seu tema. 35 anos de uma novela que muita gente adora, não falta quem diga que é a melhor que já foi feita, enfim. Vale Tudo! Antes de começarmos aqui a relembrar Vale Tudo, e que é sempre relembrada, né, justamente por causa desse clamor que ela causou até numa nova geração de noveleiros na internet, enfim, eu peço a você que, se você não for inscrito ainda aqui no nosso canal, inscreva-se, ative no sininho as notificações para não perder os nossos vídeos, comente aqui sugerindo temas para nós, compartilhe o conteúdo do Observatório da TV com outras pessoas e deixe o seu like. Vale Tudo é uma novela do Gilberto Braga e que geralmente, isso tem sido corrigido aos poucos, mas geralmente fala-se nela como se fosse uma novela só do Gilberto Braga. Mas além dele, também são autores de Vale Tudo o Aguinaldo Silva e a Leonor Basser. Inclusive, era o Aguinaldo Silva quem fazia, durante o processo de trabalho de Vale Tudo, o que a gente chama de escaleta, né? Que é organizar os capítulos da semana, né, depois de definidos os acontecimentos, como é que a história vai andar ali, dividir os capítulos em cenas e fatos a serem tratados ali para que depois os três escrevessem os diálogos e aprofundassem aquela estrutura. Economiza tempo, né? E uma boa escaleta colabora muito para que a história seja bem desenvolvida e bem contada. Quando você não esquece do andar da história, você não esquece personagens no churrasco, enfim. Vale Tudo estreou na TV Globo no horário que hoje seria o horário das 9, no dia 16 de maio de 1988, portanto, há 35 anos. Do que é que trata essa história? Por que ela se chama Vale Tudo? Mais um pouquinho e o nome dela seria Pátria Amada. Mas, devido ao fato de haver um filme da cineasta Tezuka Yamazaki com esse mesmo nome, procurou-se outro nome e acabou se decidindo por Vale Tudo. Vale Tudo é uma novela que fala sobre honestidade, sobre vergonha na cara, sobre você fazer as coisas da maneira correta, como tem que ser, sem passar os outros para trás, né? E há quem diga, por exemplo, que a história da novela e o seu grande sucesso, claro, influenciaram até os resultados das eleições municipais daquele ano de 1988, onde, por exemplo, aqui em São Paulo foi eleita a primeira prefeita da história da cidade e uma mulher de esquerda, Dona Luísa Erundina, que foi candidata pelo PT, né? Vale Tudo tinha como personagem principal uma mulher muito honesta, muito direita, muito esforçada, batalhadora, que não tinha medo de trabalho, achava que é o trabalho que dignifica o homem. E era tão honesta e tão correta que chegava a irritar uma parcela da audiência. Raquel Accioli, que era a personagem da Regina Duarte, muito bem interpretada pela Regina Duarte, como aliás é do feitio dela, reservas que você que está me assistindo tenha à parte, né? Você sabe do que eu estou falando. Muito bem, a Raquel tinha uma única filha, chamada Maria de Fátima, a Glória Pires. E essa moça, que quando a novela começa ela está cansada de viver, onde ela teve que ir viver criança com a mãe em Foz do Iguaçu, na casa do pai da Raquel, que era o seu salvador, uma participação especial do Sebastião Vasconcelos, né? Ela sempre detestou viver em Foz do Iguaçu, vivia em São Paulo com o pai, o Rubinho, que era o Daniel Filho, e aí o casal se separou e a Raquel foi viver com o pai em Foz do Iguaçu. Seu salvador era fiscal da Receita Federal, ele cuidava de fiscalização de fronteira, né, ali em Foz do Iguaçu, para que não passasse contrabando, enfim. E era uma pessoa muito correta. Esse personagem, diretamente, foi inspirado num parente do próprio Gilberto Braga. A história da novela começou a germinar numa reunião de família, quando um parente do Gilberto Braga, que era delegado, foi chamado de babaca
ali pelos outros parentes, porque outros delegados que foram delegados nos mesmos locais em que ele foi, tinham apartamentos caríssimos, à beira-mar no Rio de Janeiro, por exemplo, na Avenida Vieira Souto, enquanto ele, numa certa altura da vida, não tinha, porque justamente não foi corrupto, não se vendeu, exerceu a sua função com hombridade, com honestidade. E isso era visto como uma babaquice, uma coisa sem sentido num país como o nosso, onde todos passam todos para trás desde que tenham a oportunidade, ou criando essa oportunidade. A partir disso, a novela propõe uma pergunta para nós sobre valer a pena ou não ser honesto num país como o Brasil. Raquel começa a novela ficando sem teto, quando a sua casa, a casa do pai, né? O pai morre, e ele havia deixado essa casa em Foz do Iguaçu no nome da neta, da Maria de Fátima, porque ele temia que um bom coração, como era a filha, resquícios de um amor que levou inclusive ao casamento, ela acabasse sendo levada na conversa pelo marido, o Rubinho, e vendesse a casa, fizesse mau uso do dinheiro, enfim. Então ele colocou o nome da neta, a casa no nome da neta. A Maria de Fátima queria ir embora de Foz do Iguaçu, vendeu a casa, pegou o dinheiro e foi para o Rio de Janeiro. A Raquel, sem querer acreditar na monstruosidade daquela filha que foi capaz de fazer isso com ela achava que a menina tinha sido enganada, levada no bico por algum conquistador, enfim, e até houve um conquistador no qual ela ficou muito interessada, ainda em Foz do Iguaçu, de fato. Mas ela foi embora e fez o que fez porque quis, porque não valia nada mesmo. No Rio de Janeiro, ela vai reencontrar essa filha envolvida com esse mesmo mau caráter, que não é outro senão o César Ribeiro, um modelo já de idade um pouco avançada para essa profissão, embora fosse realmente muito bonito, interessante, enfim, o papel do Carlos Alberto Richelli. E não consegue fazer com que a filha vá morar com ela, enfim, ela começa a entender aos poucos, embora ainda se negue durante algum tempo, a aceitar que a filha seja uma pessoa de tão mau caráter. Chega a discutir, gritar com as pessoas que querem fazer com que ela enxergue esse fato que é tão óbvio, né? E a Maria de Fátima quer a mãe o mais longe possível dela, porque o seu objetivo é arrumar um marido rico. E ela tem vergonha dessa mãe que fala alto, que trabalhava lá em Foz do Iguaçu como guia turística, enfim. Ela tem vergonha da mãe. A mãe não tem nada que faça ela sentir vergonha, mas Maria de Fátima tem. Ela é ajudada por uma jornalista que fica amiga dela ali, enfim, chamada Solange Duprá, que é o papel da Lídia Bronde, e passa essa moça para trás envolvendo-se com o pato perfeito para os seus melhores planos, Afonso Reutemann, que é o personagem do Cássio Gabus Mendes, o namorado da Solange, de quem a Solange gosta muito, enfim, né? Mas ela vai criando artimanhas ali para separar o casal, fazer o casal brigar, se desentender, se desconectar e aproveitar-se das brechas que cria nesse relacionamento. Enquanto isso, mantém uma ligação escusa com o César, que é quem de fato a gente pode dizer que ela ama. E o curioso disso é que, apesar de não pensar duas vezes em se aproveitar do próprio pai, da própria mãe, de quem quer que seja, para levar os seus planos de ascensão social adiante, a Maria de Fátima, ela tem pinceladas de uma humanidade, de um sofrimento muito grande com as consequências das atitudes dela e com aquilo que ela é obrigada a fazer. Não é exatamente remorso, mas ela sofre, por exemplo, quando o pai, o Rubinho, morre e ela havia se desentendido muito com ele antes dele morrer. Ele sofre um infarto fulminante de tanta emoção de estar realizando um sonho de ir tocar na noite de Nova York. Ele que era músico da noite, pianista, enfim, consegue uma boquinha num voo que está indo para Nova York, mas ele morre. E ela havia fingido que não o conhecia, não foi ao velório dele, enfim. Chega uma hora que aquilo bate nela muito profundamente, a morte do pai, e ela sofre muito. Também sofre por não conseguir se dar com a mãe, pela mãe não ser aquilo que ela gostaria que ela fosse, né? Acho que a gente pode dizer assim. Enquanto ela se casa com o Afonso Reutemann, inclusive com as bênçãos da mãe dele,
nós temos, de outro lado, a Raquel subindo na vida pelos frutos do seu trabalho. Ela, no Rio de Janeiro, começa a vender sanduíche natural na praia. Inclusive, uma das cenas muito marcantes da novela, ainda nos primeiros capítulos, é dela reencontrando a Maria de Fátima num dia em que está vendendo lanche na praia. E ela vai vender, se aproxima da Solange e da Fátima, e a Fátima finge que não a conhece. A Raquel diz qualquer coisa ali, como dando a entender que as duas se conhecem, mas não quebra a situação ali. Ela quer que a própria filha, quem sabe, se quiser, né, esclareça para a amiga que ela é a mãe dela. E depois de passar um tempo vendendo sanduíche na praia, ela começa a trabalhar como cozinheira, né? O seu grande talento, o seu grande dom para a cozinha, para lidar com a alimentação, e tem a parceria de duas empresárias do ramo hoteleiro em Búzios com quem ela trabalha, até que conhece uma investidora que faz uma sociedade com ela e dá origem a uma cadeia de restaurantes. Isso ao longo de 1 ano ou 2 na história da novela. Então, como fruto do seu próprio trabalho e do seu talento, Raquel sobe na vida e começa até a enriquecer, enquanto Maria de Fátima enriquece até mais rápido do que ela, mas por meios bastante condenáveis, né? Eu falei que ela tem o apoio da mãe do Afonso para se casar com ele, embora para ela não seja segredo que a Maria de Fátima, na verdade, é diferente daquilo que ela faz as pessoas pensarem que é. A mãe dele, e também de uma artista plástica que sofria com problema de alcoolismo, tinha muitas dificuldades emocionais, psicológicas, enfim, muitas delas, ou todas elas, provocadas por essa mãe, né? Essa artista plástica Heleninha, que é a Renata Sorrah, um grande personagem, né? Nazaré é um personagem muito marcante na carreira dela, de Senhora do Destino, mas se você acha que Nazaré é o top 1, talvez você não conheça a Heleninha, eu diria. E a mãe da Heleninha e do Afonso é uma das personagens mais célebres da nossa teledramaturgia, e isso que todo mundo que eu falei é célebre, né? Heleninha, Afonso, Solange, Fátima, Raquel, Ivan não falei ainda, que é a Odete Roitman, interpretada pela Beatriz Segal. Numa grande interpretação que é sempre lembrada merecidamente, porque essa mulher, ela não era só muito má, ela era capaz das piores coisas também em nome do domínio sobre a sua família e daquilo que ela acreditava ser o melhor para assegurar a felicidade dos filhos. Ela, de um jeito muito torto, queria fazer os filhos felizes, desde que fosse pela ótica do que ela achava que era o que os faria felizes, né? Então ela se cerca de pessoas e de situações que façam com que tudo corra conforme aquilo que ela deseja. Odeia o Brasil, só vem ao Brasil quando realmente não tem jeito, prefere viver na Europa, detesta até que as pessoas falem português com ela, né? A primeira cena da Odete Roitman, quando ela telefona dizendo que está chegando ao Brasil, enfim, a câmera pega só um pouco da boca da Beatriz Segal, o aparelho de telefone, né? Ela fala assim, mas então você está vindo, a irmã, a Celina, que é a Natália Timber, a investidora que se torna sócia da Raquel, uma mulher amável, total inverso da Odete, né? Ela fala, olha, você reserva para mim a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos aí para mim, que eu estou viajando acompanhada, eu não vou ficar na sua casa não. De preferência um que não tenha um bando de mendigos na porta querendo agarrar a gente, e pede um desconto que eles dão. Sim, muito importante, você avise pro hotel que eu detesto brasileiros de outros estados passando na porta da minha suíte falando português. Essa gente é terrível, eles viajam até com criança às vezes. E é daí para baixo, sabe? A visão que Odete Roitman tem das pessoas que não fazem parte do seu mundo e de quem ela não pode aproveitar nada para ampliar o seu poder e a sua riqueza. Infelizmente é um retrato de uma elite brasileira, não só dos anos 80, mas talvez mesmo de hoje, 35 anos depois, né? Ivan, que eu citei aqui agora, vamos aprofundar. Ivan é o personagem do Antônio Fagundes, que começa a novela mudando-se de São Paulo para o Rio de Janeiro, tinha um emprego muito bom. No Rio, no primeiro dia do novo emprego, que também era muito bom, ele se descobre demitido. A vaga que ele tinha, não tem mais.
esconde o seu rico currículo profissional para ir trabalhar como operador de telex numa empresa que pertence a Odette Roitman, a TCA, uma companhia aérea. E lá ele acredita que, mostrando o seu valor, enfim, depois ele esclarece que entrou por vias meio tortas, enfim, mas quem sabe se recoloque lá muito bem como ele merece até, né? Mas ele tem muitas pedras no sapato, principalmente um cara que não liga para ele e é o vice-presidente da empresa, né, o Marco Aurélio, que é o papel do Reginaldo Faria, outro Reutemann, né, no seu estilo de ser e de viver, ex-marido de Heleninha, com quem ele tem um filho, o Tiago, que é o Fábio Vilaverde. E Ivan é uma pessoa também trabalhadora e honesta, mas um pouco mais flexível do que a Raquel, que ele conhece quando ambos estão chegando ao Rio de Janeiro, os dois se apaixonam, se envolvem, enfim. Ele é um pouco mais flexível que a Raquel. Permite-se certas jogadinhas ali do dia a dia, já que todo mundo se dá bem passando um ou outro para trás, né? Desde que não prejudique ninguém gravemente, por que não também fazer alguma coisa nesse sentido, né? E daí nós sempre voltamos à ideia geral resumida do título da novela. Vale tudo, só que o tudo para você é um e para mim é outro. Enfim. Ivan e Raquel se apaixonam verdadeiramente, mas ele acaba casado com Heleninha, muito por pena também, porque ela se apaixona por ele, sofre muito porque não consegue estabilizar a vida. É uma pintora de talento, enfim, mas já faz um tempo que não cria quadros, que não faz exposições, porque o alcoolismo prejudicou-a bastante, né? Ela sofre com a culpa de ter provocado um acidente de carro no qual morreu um terceiro filho da Odette, irmão dela. Na verdade, quem dirigia esse carro era a própria Odette, não Heleninha. Mas enfim. Fátima e Odette se aliam para separar Ivan e Raquel, porque Odette quer Ivan casado com Heleninha. E isso convém a Fátima, porque assim ela será sua aliada no seu casamento com Afonso, contra também Solange, de quem Odette não gosta porque ela não dobra a espinha para ela. Então, Fátima prejudica a mãe, mais uma vez, separando-a do homem amado. Como? Lembra-se de que eu disse que o Rubinho morre de tanta emoção, ele infarta indo para Nova York, enfim, muito bem. Ele consegue uma carona num avião no qual o Marco Aurélio vai viajar. Quem arruma essa carona para ele é o Renato, um amigo seu do tempo da escola, que é primo do Marco Aurélio, interpretado pelo Adriano Reis, e que ele reencontra um dia, por acaso. Renato é diretor de uma revista de prestígio, a Tomorrow, que é onde trabalha a Solange. Pois bem, as malas de Rubinho e de Marco Aurélio são iguais, ou muito parecidas, pelo menos. E há uma troca ali, quando tem que socorrer o homem, ele infarta, vai morrer, enfim. A mala de Marco Aurélio, que tinha dólares que ele ia levar ilegalmente para o exterior, cheia de dólares, é entregue a Raquel, por ser a ex-mulher do Rubinho, enfim. E a mala do Rubinho, com as roupas, com os objetos pessoais dele, é entregue ao Marco Aurélio. E cria-se uma busca pelos dólares, que ele acredita inclusive terem ficado de alguma maneira com o César. Bota um capanga para ir lá perturbar o César, enfim. Fátima faz com que Ivan, aos olhos de Raquel, tenha pego esses dólares. Ele queria usar os dólares, inclusive. Ela é que achou melhor não, porque o dono ia aparecer, o dinheiro não era dela, coisas da Raquel. Né? Isso é uma das coisas que fazem com que o público achasse que ela era uma chata, que tinha que ter ouvido o cara, não tinha mal nenhum, porque eles não roubaram, etc. Enfim. Depois, quando ela descobre e liga os pontos, enfim, começa a entender mais e mais que a Fátima é um monstro, há uma outra cena clássica da novela, que é quando a Raquel vai querer abrir os olhos da Odette Roitman no ateliê de noivas, onde a Fátima está providenciando o seu vestido para casar com Afonso. Ela chega lá, conta tudo que a filha fez com ela, e a Odette Roitman fala assim: minha senhora, a senhora acha que eu não sei de tudo isso? Eu acho que, né, enfim, e ela fica desabada, porque ela fala, não, mas acontece que eu vim aqui falar tudo isso porque eu acho que um moço bom, um moço honesto, feito filho da senhora, a senhora vai deixar ele casar com a menina que nem a Fátima? Não precisa enumerar as qualidades do meu filho, eu sei muito bem quais são, porque fui eu que o eduquei. E aí ela sai
para deixar a mãe e a filha conversarem sozinhas. Fátima humilha muito a mãe. Ela fala, a Raquel diz para ela assim: a sua sorte é que eu não falei nada dos dólares, porque eu não quis prejudicar o Ivan. Né? Contou tudo da Fátima, enfim, e não contou da armação dos dólares. Mal sabia ela que ela estava aliada com Odete, né? E ela fala assim, sorte a do Ivan, que não vai passar o resto da vida do lado de uma mulher igual a você, cheirando a gordura. E aí baixa um demônio na Regina, ela atravessa o cenário e dá-lhe uns tapas e rasga o vestido dela, chama ela de monstro, dá uns gritos tribais dela, né? Monstro, odeio você! Essa cena foi uma das que lavaram a alma do Brasil, né? E bem antes do fim da novela, capítulo 80, são 204, né? Depois daquilo, Odete fica chocadíssima. Olha o que ela fez com a menina! Né? E ela tem em Raquel uma grande inimiga, uma rival até. Porque Raquel atrapalha os seus planos de que a filha seja feliz com um homem de quem ela gosta, que é o Ivan. Ela não admite que aquela Raquel, que teve a audácia de desafiá-la, enfim, suba na vida, ainda mais como sócia da sua irmã, Dona Celina, né? Enfim. Há uma personagem que ela tem uma importância ali ao longo da novela, aparece desde o começo, enfim, e ficou marcada na trajetória de Vale Tudo por conta do que acontece com ela no final, né? Leila, que é a personagem da Cássia Kiss. Leila é ex-mulher do Ivan. Ela tem com ele um filho, o Bruno, que é o Danton Mello. Embora fosse formada em psicologia, a Leila nunca se estabilizou muito bem nessa carreira, não exerceu, então ela vivia por conta do marido e mesmo sem estar mais casada com ele, ela foi morar no Rio de Janeiro com o filho na casa do sogro, o pai do Ivan, um jornalista chamado Seu Bartolomeu, que é o Cláudio Correia Castro, ele que era casado com uma mulher que não era mais a mãe do Ivan, né? A Eunice, o papel da Iris Bruzi. E a Eunice, por sua vez, tinha uma filha que não era filha do Seu Bartolomeu, a Fernanda, a Flávia Monteiro, que no decorrer da novela começa a namorar o Tiago, filho da Heleninha e do Marco Aurélio. Pois bem, a Leila desperta o interesse do Renato, o jornalista. Mas de quem ela gosta mesmo, quem interessa a ela é o Marco Aurélio. Ela acaba se casando com o Marco Aurélio e desenvolve uma amizade com a Maria de Fátima, que depois de desmascarada no seu casamento com Afonso, no seu romance à parte com César, César que ao mesmo tempo, durante um trecho da novela, é amante tanto da Maria de Fátima quanto da Odete Roitman, que se apaixona por aquele rapaz bonito, enfim, o sustenta, o mima. Você vê que é uma trama intricada, né? É muito interessante realmente essa novela. A Leila, no final da novela, foi revelada como a assassina de Odete Roitman, num dos mistérios que mais mobilizaram a audiência na história da televisão brasileira. Poucas vezes o Brasil parou em torno de querer saber uma coisa assim no desfecho de uma novela, como foi com Vale Tudo. Outras vezes em que isso aconteceu, a gente pode dizer que, mais recentemente, foi com a Avenida Brasil, né? Embora não pelo suspense, mas pelo final da novela, todo o que ia acontecer com aquelas pessoas, Nina, Carminha, Tufão, Mãe Lucinda, enfim. E, claro, em outros casos muito representativos, como de A Próxima Vítima, em 1995, e de O Astro, da Janete Claire, A Próxima Vítima do Silvio de Abreu, né? E O Astro, da Janete Claire, em 1978. Além do final de Roque Santeiro, em 86, que não tinha nenhum suspense de quem matou quem, mas que todo mundo queria saber uma coisa mais trivial, digamos até. Com quem a Viúva Porcina ia ficar? Com Roque Santeiro ou com Senhorzinho Malta? Isso parou o Brasil também, gente. Não foi só a Avenida Brasil, não. Mas, por que Leila matou Odete Roitman? Que esse é um crime, inclusive, que quem não assistiu a novela, às vezes pensa que isso ficou meses. Não. Odete Roitman morreu faltando muito poucos capítulos para acabar a novela. 2 semanas só. Leila matou Odete Roitman por engano. Ela achava que quem estava com o Marco Aurélio, um encontro secreto ali, era a Fátima. Ela se sentiu traída,
enganada pela Fátima, que depois de se separar de Afonso, de perder o direito ao dinheiro que ela teria no patrimônio dos Reutemanns, tinha que ficar 2 anos casada para que isso acontecesse, enfim, ela vai morar justamente na casa do Marco Aurélio e da Leila. E, como não tem vergonha na cara, ela começa a se engraçar com o Marco Aurélio, um interessado no outro, na cara da Leila. E a cena, inclusive, deixa bem claro, quando é revelado que foi a Leila que matou, né? Ela fala assim: todo mundo me avisou, até a mãe dela me avisou. A Raquel tenta alertá-la, né? Enfim. Raquel não fica de bem com a Maria de Fátima. Ai, minha filha, te amo, vamos ser felizes. Não, pelo contrário. Ela até salva o neto de ser vendido pela Fátima, mas não quer saber dela, quer saber do neto somente. Se for o caso, ela cria o neto, mas a Fátima... E apesar de tudo, enquanto Odete Reutemann morreu e ainda assassinada por engano, Maria de Fátima tem um final muito feliz. Ela, na Europa, se casa com um milionário, um príncipe italiano, enfim, e foi o Marcos Manzano, né, recentemente falecido, que interpretou, e com ela está lá o César, sua companhia de sempre. Fica meio subentendido que eles vão formar o que a gente chama hoje de trisal, né? E a Raquel e o Ivan, depois de tudo, eles conseguem ser felizes, ainda mais que a Odete Reutemann está morta, né? A Heleninha consegue superar os seus traumas, embora a luta contra o álcool seja uma constante diária, né? Só por hoje, e uma sequência de só por hojes. Reencontra o caminho da felicidade ao lado do personagem do Denis Carvalho, que é o William. E essa é uma novela que a gente pode ficar aqui falando horas, né? As grandíssimas novelas da história, como Vale Tudo é uma, Roque Santeira outra, Tieta, Salvador da Pátria, Selva de Pedra, enfim, são novelas que rendem bastante. Não dá pra gente falar de todo mundo. Esse é um elenco que tem Lília Cabral, Pedro Paulo Rangel, Rosane Goffman, Stepan Essessian, Paula Lavigne, Marcelo Novaes, enfim, uma infinidade, né? Esses personagens todos, esses atores todos que eu falei são personagens do núcleo pobre da história, que ajudam muito a Raquel, inclusive ficam amigos dela, né? Núcleo do Catete. Mas Vale Tudo é uma novela que, se você não viu, isso existe, né? Muita gente não viu, é jovem, não conheceu Vale Tudo, não tem Globoplay, mas ela está lá no Globoplay. Já foi exibida no canal Viva 2 vezes, foi lançada em DVD, tem muita coisa dela no YouTube, enfim. Conheçam Vale Tudo. Talvez, querendo conhecer Vale Tudo, você tenha chegado aqui ao nosso vídeo, inclusive. Não dá para falar tudo de Vale Tudo, mas dá para falar que é realmente uma das melhores novelas já feitas, dirigida pelo Denis Carvalho, também pelo Ricardo Waddington, merece o sucesso que fez e que faz ainda, né? Continua fazendo, e que 35 anos depois, infelizmente, nós ainda temos muito a questionar e a aprimorar nesse ponto de honestidade ser necessária no Brasil. Porque a chamada Lei de Gerson, né? Gosto de levar vantagem em tudo, como dizia o jogador de futebol antigamente numa campanha publicitária de um cigarro, enfim, e isso ficou, né? A Lei do Gerson. Não que ele seja um grande desonesto, mas era a fala do comercial. E aí, ainda hoje nós temos que promover uma cultura de honestidade, de vergonha na cara, de hombridade entre os brasileiros. É claro que muita gente é honesta, quero crer inclusive que a maioria do nosso povo, mas muita gente também pensa que é legal levar vantagem em tudo sempre, à custa de atos bastante condenáveis. Vale Tudo, 35 anos dessa novela que o TBT da TV relembra neste programa de hoje. Eu já espero você na semana que vem. Obrigado pela sua audiência, um abraço. Tchau.